bem-vindos a mais um vídeo do canal. Desta feita iremos refletir em 5 pontos sobre o ruimento, o fim do casamento. Por que os casamentos estão durando tão pouco, principalmente no Ocidente. Dividir esse vídeo em 5 pontos para tentar entender melhor esse tema. Primeiro iremos tratar o que mudou no casamento, os números do divórcio, ou a diferença entre o Ocidente e o Oriente, quando se trata de casamento, o impacto das redes sociais na cultura do casamento e o impacto também do divórcio para a sociedade. De certa forma, quando entendemos o conceito de casamento, nos fazemos algumas perguntas. Como o casamento mudou? Como o alto número de divórcio aumentou tanto? E o porquê, de fato, as pessoas desistem tão rapidamente de um vínculo tão sério quando nós pensamos na ideia do casamento, justamente o pensamos para a vida inteira. Uma certa vez eu ouvi uma frase de uma mulher falando que jamais brincaria com os sentimentos alheios, porque ela, quando se entregasse a alguém, no caso algum homem, se entregaria de fato sem nenhum tipo de dualidades, né? Ou seria para casar, em outras palavras. Durante praticamente toda a história da humanidade, o casamento era visto como uma instituição. Não era apenas um sentimento, era um compromisso. As pessoas se casavam, pensavam em construir uma família, um patrimônio, filhos e também uma estabilidade. O amor de fato existia e, de certa forma, a lógica por trás desse amor, de certa forma, podemos dizer assim, era de fato uma lógica de continuidade e de persistência mesmo meio às dificuldades. Claro, de certa forma, o divórcio sempre existiu, mesmo que não fosse de forma judiciável, mas ele não existe em grande escala como nós acabaríamos vindo cada vez mais nos tempos atuais. Hoje a lógica mudou e vivemos na cultura da satisfação imediata. Se eu estou feliz, eu continuo. Se eu não estou feliz, eu termino. A pergunta deixou de ser como podemos salvar o casamento e passou a ser: será que eu mereço algo melhor? O casamento deixou de ser visto como uma missão e passou a ser tratado como um produto de consumo. Quando apresenta defeito, troca-se para outro e dilui essa ideia do casamento ou dessa durabilidade mais tênue, nós podemos dizer dessa forma. O segundo ponto interessante são os números de divórcio. Esse ponto é talvez o ponto mais crasso do vídeo, pois nos refletir de forma real ao longo do tempo o que esses números vêm falando sobre o problema ou o divórcio em si. Em 1984, o IBGE registrou cerca de 30 mil divórcios por ano. Hoje, o país registra aproximadamente 400 mil divórcios anuais, um aumento de mais de 10 vezes em relação à década passada. Parece que de 84 para cá passou-se, vamos dizer, uma eternidade, mas não. Muitas famílias que se casaram e geraram filhos que hoje são adultos, né, estão aí ainda jovens, em idade para construir uma família, são frutos, grande parte dele, de divórcio ali dos seus pais. E esse número aumentou para 400 mil de forma anual e vem crescendo cada vez mais, mostrando que a semente plantada lá atrás, de fato, está germinando para uma destruição total das relações quando dizemos respeito ao casamento. A idade média dos divorciados também aumentou. Cresceram os chamados divórcios grisalhos entre pessoas acima dos 50 anos. Os casamentos terminam nos primeiros anos de união. Uma certa vez, eu atendendo uma jovem, 21 anos, né, 22 anos, e ela estava dando entrada, fazia atendimentos com identidade, RG, identificação civil, e ela
o seu RG estava trocando, voltando, vou dizer assim, entre aspas, ser solteira, não ser divorciada. E aquilo me surpreendeu, porque ela tinha muito pouco tempo de casada, né? Era 3 meses, se não me foge a memória, muito pouco tempo. E eu nem perguntei o motivo, é porque é algo pessoal, mas foi algo realmente que me assustou bastante. Outra situação é justamente a mudança que isso tem no mundo. Nos Estados Unidos, durante a década, aproximadamente, durante as décadas passadas, aproximadamente 40 a 50% dos casamentos terminaram em divórcio. Na Europa Ocidental, países como Portugal, Espanha, Bélgica apresentaram algumas das maiores taxas de divórcio do mundo. Em várias nações europeias, praticamente metade dos casamentos também termina. Isso também acarreta nas questões das guerras, das divisões financeiras, geopolíticas que existiram também nesses países, nesses momentos específicos, principalmente na década de 50, a década de 70, e também das crises financeiras também. Posso até fazer um próximo vídeo falando só apenas disso. Na comparação histórica, há 50 anos, casar era mais difícil, separar era mais raro, permanecer casado era considerado uma virtude. Hoje, casar tornou-se simples, separar também tornou-se simples, permanecer junto passou a exigir um esforço muito maior diante das inúmeras alternativas e pressões sociais. A diferença do Ocidente e do Oriente, principalmente países como Índia, Japão, Coreia do Sul e China, está de fato no agrupamento das pessoas ou das famílias. As famílias vão até o casamento, orientam seus filhos a se casarem em uma certa idade e em alguns países, como por exemplo na China, ainda existe a política do dote, que é justamente a ideia de que para o homem se casar com a mulher, ele precisa ter um certo patrimônio para sustentar essa mulher e também sustentar a família dessa mulher também. No Japão, a flexibilidade de uma japonesa, por exemplo, se casar com um estrangeiro é muito mais difícil por conta da cultura deles, alterando, ou melhor dizendo, crescendo ainda mais o número de pessoas solteiras no Japão e desinteressados completamente do vínculo entre as partes em si. Isso também gera um déficit muito grande, uma baixa natalidade também muito grande, porque as pessoas vão se desconectando cada vez mais por questões culturais. Mas, de certa forma, quando essa cultura encontra o casamento, geralmente no Oriente, as pessoas, de certa forma, passam, pelo menos, a levar o casamento mais a sério. Todavia, por o que nós estamos tratando aqui, por uma questão cultural e familiar, desde ser ensinada, e seja diferentemente do Ocidente, onde houve notoriamente e existe a todo vapor um descontentamento entre o casamento e também um projeto feito com minúcias, né, com requinte de crueldade para desestabilização e destruição sistemática também da família como um todo. Então, de certa forma, o Oriente ele permanece mais sólido ao que diz respeito à união estável entre casal e também a continuidade desse vínculo gerador aí de família, de continuidade como um todo. As redes sociais também têm um impacto muito profundo na, na separação, nesse encurtamento do casamento, justamente porque ela cria comparações permanentes. Todo mundo parece feliz, todo casal parece perfeito, toda viagem parece romântica, mas tudo são momentos muitas vezes vazios e fictícios, miragens que foram criadas ali através de edições, de várias outras tipos de tecnologia que ali são criadas e também situações específicas onde são divulgadas momentos ali de felicidade de casais perfeitos. Ninguém sabe como esse casal é de fato na vida real, se eles são um casal. Porque muita gente ao ver uma imagem na rede social não pergunta, por exemplo, se
aquele casal realmente está junto, ou se ali são atores, são namorados, são pessoas que estão vivendo um momento normal e imortalizam aquele momento através da rede social e, de fato, na mente das pessoas que consomem, né, os conteúdos da rede social, que é a grande maioria, né? De fato, os aplicativos também de namoro, os aplicativos também adultos, influenciam bastante diretamente na separação do casal e principalmente aplicativos que fomentam a traição, o rompimento da confiança íntima desse casal também. Então a rede social de fato infelizmente, um, um antro, vamos dizer assim, de destruição em massa para a vida do casal, de certa forma. O impacto do bem da sociedade, o aumento das famílias monoperateais, impactos emocionais sobre os filhos, dificuldades financeiras, né, que também é bastante consistente, e a maior demanda por assistência social e apoio psicológico e a redução da estabilidade familiar também são âmbitos bastante discutidos no âmbito social sobre isso. Crianças criadas em ambientes familiares estáveis, quando livres da violência e abuso, tendem a apresentar melhores indicadores educacionais do que crianças evidentemente criadas em lares destrutivos e separados. Isso de fato parece óbvio para muita gente, mas é o que nós vemos, principalmente em países de terceiro mundo. Infelizmente, vemos também aqui no Brasil crescer esse número cada vez maior, gerando uma geração deficitária em todos os pontos, principalmente no ponto emocional e intelectual. Se gostaram desse vídeo, inscreva-se no canal para próximos vídeos como esse. Até a próxima.